Boa noite, irmãos. Boa tarde. Ainda está meio claro lá, né, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom poder estar aqui, né? Que bom poder ver você aí e a gente poder conversar, né? Sobre as coisas do reino de Deus, amém? Ouvir falar de Cristo, viver aquilo que nós temos ouvido, Deus falar conosco através de homens, através de cânticos, né? A Ingrid leu Hebreus, né? Tem uma canção antiga, né? Que fala, né? O pessoal do cabelo branco, né? Ou do cabelo pintado. O meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. Eu fui lá atrás, né? Isso aí acho que é do grupo Logos, né, pastor? Grupo Elo, sei lá o que, né, pastor? Glória a Deus. Esses dias o pastor Fernando compartilhou comigo de um grupo, irmãos, do início da minha conversão. E eu lembro, pastor, de ter ido no auditório do colégio estadual, assistir o Milad, né? E o grupo está fazendo 40 anos, 40 anos, né? E eu assisti aquilo, irmãos, como se eu estivesse escutando os meus amigos da minha época falar, né? E uma das coisas que me chamou a atenção são as experiências, as músicas maravilhosas, músicas cristocêntricas, músicas que falam do amor de Deus, que apontam para Cristo, né? Mas as histórias de vivência, as histórias de milagre, as histórias da provisão de Deus, as histórias da conversão do coração daqueles homens, né? É maravilhoso, irmãos, pensar que é um processo, né, de cuidado, de tratamento, de conversão de Cristo sobre nós, né? Nós não estamos completos, irmãos, até que Cristo diga: eis que eu me agrado de você, eis que eu tenho olhado com os bons olhos para vocês, para você, para vocês. E isso é maravilhoso, irmãos. E o que eu quero fazer hoje aqui é só isso, irmãos, né? Compartilhar a palavra de Deus. O objetivo primordial de estarmos aqui e de fazermos essas coisas, seja cantar um cântico, né? Ontem teve jantar dos casais, né? Estava muito bom, ontem, né? Foi ontem. Foi ontem? Foi, né? Irmãos, a memória é uma coisa de louco, né? A impressão que eu estava falando de coisa lá atrás. Mas é assim mais ou menos o Alzheimer, sabe? Você lembra, né? A senilidade tem a ver com isso, irmãos, né? Você lembra de 30 anos do quanto você pagou no quichute, né? Mas você não lembra o que você comeu na hora do almoço, né? E todas essas coisas, irmãos, se movem em nós caminharmos em fé e de experimentarmos tudo aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. O olhar de Deus, irmãos, para mim, para você, ou para aquele que ainda não o conhece, ou até mesmo para aquele que o rejeita, é sempre um olhar de misericórdia e de amor. Deus tem o projeto feito antes de que nós existíssemos. Olha a grandeza de Deus, de que eu e você e toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as épocas, reconhecêssemos Ele como Senhor e Salvador e tivéssemos então essa caminhada, cada um de nós com Cristo. Você está no lugar, você está no momento, você está sujeito àquilo que Deus planejou para você há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Então deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Se desarme de todo e qualquer preconceito. Se desarme. A gente é assim, irmãos. Nós estávamos conversando ali com o pastor Júnior, né? E aí teve uma conversa, irmãos, no grupo de pastores, né? E ele falou: pastor, já sei o que você vai pregar. Você vai pregar sobre isso, isso e isso. Porque às vezes nós somos induzidos a essas coisas, né, irmãos? Somos induzidos a ter preconceitos, né, irmãos? A ter uma ideia formada sobre tudo, né? Mas o mais importante de tudo, irmãos,
é que eu e você precisamos ter essas ideias, precisamos ter esses conceitos a partir de Deus. Por isso que a Bíblia, irmãos, ela me ensina a conhecer Deus. Eu escutei um pregador dizer uma vez: Deus não espera que você o entenda na complexidade de todas as coisas, irmãos. Eu admiro o pastor Júnior como ele explica a palavra de Deus, pelo conhecimento que ele tem. Mas eu posso afirmar que o pastor Júnior, ele não tem a plenitude do conhecimento de Deus, porque é muito vasto, irmãos. Como Deus fez os céus e a terra? Será que ele foi com uma colher de pedreiro? Hã? É verdade, né, pastor? Jó, um homem temente a Deus, conhecedor de Deus, que se aproximava de Deus, que pagava os seus tributos, que fazia os seus sacrifícios. E aí ele faz uma pergunta simples para Jó, né? Jó, onde é que você estava quando eu fiz todas essas coisas? Então, irmãos, nós precisamos então caminhar todos os dias, a cada momento, em tudo que nós fizermos, encontrarmos Deus nestas coisas. Eu preciso encontrar Deus no meu trabalho, eu preciso encontrar Deus na minha casa, eu preciso encontrar Deus no meio de uma discussão, eu preciso encontrar Deus no meio da alegria. Ele não se ausenta, irmãos. Deus não troca plantão ou não falta plantão, Deus não se atrasa, Deus não falha. Mas pastor, como assim? E talvez se eu e você fôssemos nos levantar, eu e você talvez poderíamos dizer alguma coisa que ainda a gente não compreende ou acha que Deus de alguma maneira não tem esse controle. Por isso, volto a dizer, eu e você precisamos caminhar em conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo cada vez mais. Como é que nós fazemos isso? Através da Bíblia, né? Através da leitura da Bíblia, através da leitura exaustiva da Bíblia, através da comunhão de estarmos aqui juntos, né, pastor? Quando um cântico desse, ou quando um versículo desse, me traz à memória um cântico antigo, eu estou fazendo uma ligação, né? De lábios que confessam o teu nome, é fruto da tua graça e da paz que vive em mim. 56 anos, quanto tempo, né? Eu já provei da paz, quantas vezes eu já provei da graça, quantas vezes eu já provei da misericórdia, quantas vezes eu já fui objeto da bondade de Deus, da repreensão de Deus. Quantas vezes eu achei em algum momento que eu poderia ser professor de Deus. E na primeira esquina eu percebia que a decisão, que a forma com que eu agi, era totalmente errada. Vou te citar um exemplo, irmãos. A pastora Kátia diz que eu dou informação de graça, né, irmãos? Mas se você me encontrar na rua, irmãos, é isso aqui que você vai ver. Se você me encontrar no meu trabalho, é isso aqui que você vai ver. Se você me encontrar em casa, irmãos, tirando o samba canção e o chinelo de uma cor e o outro da outra, é isso que você vai ver. Eu não posso ter receio de que você vá na minha casa e vá perceber alguma coisa lá que vai te escandalizar, que vai fazer com que a tua crença, o teu acreditar, a tua fé em Cristo seja manchada, seja derrubada. Não, eu preciso ser um livro aberto para Cristo em primeiro lugar, para o Espírito Santo. E não precisa que eu me esforce, porque Ele me conhece, Ele sabe quais são as minhas falhas. Mas a Kátia sempre diz assim, amor, você dá informação de graça. Mas esta semana, irmãos, houve uma questão na empresa onde eu trabalho, e do nada, Bruno, do nada, levantou-se um vulcão cheio de gordura, um Hulk, irmãos. E irmãos, eu não tinha nem saído na porta, eu já estava arrependido do que eu tinha falado. Eu sou o mais velho do meu setor.
Eu acho que eu sou o mais experiente lá, pastor. Eu sou o chefe do setor. Eu falava, Deus, como eu preciso melhorar, meu Pai do céu. Aí você precisa fazer o caminho de volta, né? O caminho de volta nem sempre é fácil, né? Você pega um por um, primeiro você faz um discurso para todo mundo, né? Pessoal, ó, não é bem assim, né? Então vamos rever isso, vamos rever aquilo. Depois você chama aqueles que ficaram mais sensíveis, mais magoados, né? E aí você pega no colo. E uma das pessoas que foi comigo daí até a direção da onde eu trabalho, né? E aí nós começamos a conversar com a diretora, né, administrativa, que é uma amiga minha, irmãos, lá de trás, 20 anos atrás. E daqui a um pouco ela também começou a chorar. Eu falei, e agora, o que eu faço com duas mulheres chorando aqui? Como é que faz aqui agora, né? E aí eu me desculpei e disse, essas coisas acontecem porque a gente é falho. A gente é ser humano. A gente precisa mudar, a gente precisa crescer, a gente precisa avançar. A gente precisa ser moldado. E por mais que terapias, por mais que leituras, por mais que experiências façam isso em nós, ninguém faz melhor do que o Espírito Santo de Deus. Ninguém faz melhor. Então, se você está aqui, eu creio que você tem a fé suficiente, irmãos. A fé suficiente para acreditar em milagres, para crer no poder de Deus, para crer no sobrenatural de Deus e para viver essas experiências sobre a terra. Amém? Posso contar com você, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Como é que você me ajuda, irmãos, né? Quando você concorda, você diz aleluia, glória a Deus, né? Quando você não concorda, depois você fala comigo. Cidinha fez um jantar gostoso ontem, irmãos. E ela disse assim, não contem comigo amanhã na igreja, tá? Falou ou não falou? Estou muito cansada. Cidinha tem 38 já, irmãos, sabe? Já tem 38 anos, né? Ela falou, eu não vou porque eu estou muito cansada, porque eu fiz jantar para, sei lá, 50, 60 pessoas, né, Cida? 100 pessoas, ela contou, viu, irmãos? Mas ela está aqui hoje, irmãos. Eu acho que ela se arrependeu, viu, irmãos? Como é que tem essa coisa no nosso meio? Que Deus te abençoe, Cida. O jantar estava demais. O jantar estava demais, irmãos. Posta com macarrão, maionese, salada. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos focar na mensagem aqui, né, irmãos? Vamos focar na mensagem. Livro de Josué, eu queria que... Hoje nós estamos sem projeção, né? Com essas chuvas e com os trovões aí, queimou alguma coisa. E hoje o Gabriel levou algumas coisas lá em casa. O Gabriel sempre vai lá em casa, viu, Cida? Eu acho que ele gosta da comida da Kátia ou da minha companhia, viu? Ele sempre está lá em casa, não sei porquê, sabe? E eu vi ele mexendo lá, Jeff, nos negócios aqui do projetor. Quando eu vi, irmãos, que ele pegou esparadrapo e estava fazendo cola de trigo, eu falei, não vai funcionar esse negócio, né? Então eu não coloquei muitos versículos, mas queria ler com você o versículo que está no livro de Josué. Aleluia. Aleluia. Josué no capítulo 1, Velho Testamento, né, irmãos? Acho que é o 6º livro da Bíblia, se não me engano, ou 5º. Amém? Você trouxe a sua Bíblia, ou está com o teu aplicativo aí? Abra ele. E eu quero ler com você até o versículo de número 9, ok? Amém? Vocês estão aí? Amém? E sucedeu, e aconteceu, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, e servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Portanto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel,
todo lugar que você e este povo pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse anteriormente a Moisés. Desde o deserto e desde até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo, vossa herança, vossa propriedade. Nenhum se susterá diante de ti, ou suportará diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar, não é comprar, mas é herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Amém? Você crê nisso, amém? Glória a Deus. Pai, nós nos rendemos à Tua palavra, Pai. E independente, Senhor amado, de qualquer comentário ou conclusão que nós possamos, Senhor, chegar, humanamente falando, Pai, a Tua palavra sempre tem um despertar, um animar, um esperançar, Senhor amado, para cada um de nós, Pai. Nós nos rendemos, Senhor amado, àquilo que o Senhor desejou que nós conhecêssemos, Pai. A Tua palavra que está sendo propagada, Senhor amado, dita, verbalizada, Senhor amado, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, Pai. Ela tem liberdade, Senhor amado, para entrar na minha vida, para ser sobre a minha casa, sobre os meus filhos e os filhos dos meus filhos, para que se cumpra integralmente tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem colocado sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos o entendimento. Espírito Santo, converta o nosso coração, converta o nosso pensamento, que toda preocupação, Senhor amado, seja agora medicada, Senhor amado, dizimada, sarada, Senhor amado, através da Tua presença, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que no final de todas estas coisas, Pai, a nossa vida glorifique o Teu nome sobre esta terra, Pai. Cada um de nós, Pai, a minha geração, a geração posterior, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Algumas coisas me chamam a atenção, irmão, nesse trecho da Bíblia. A primeira coisa, irmãos, é que fala sobre prosperar, sobre conquistar, sobre avançar, sobre crescer, sobre obter coisas, sobre ser dono. A Bíblia fala que Deus falou, olha, vocês vão herdar. É como se Deus tivesse preparado algo para nós e Ele sabe que isso é meu, é teu, é designado para nós. É para este tempo, é para depois. É algo que vem direto da mão de Deus para cada um de nós. Alguns dias atrás, irmãos, eu tive o privilégio, e aqui vale um testemunho, irmãos, da grandeza de Deus. A Milena, minha filha, chegou em casa, Cami, e aí ela trouxe um papel, estava eu e a Kátia de pijama sentado no sofá, e ela falou, sabe o que é isso?
Eu falei, eu acho que deve ser uma conta, alguma coisa, né, minha filha? Que ela sempre vem com as coisinhas, pai, comprei não sei o que no teu cartão, comprei não sei o que lá. Aquela moça lá em cima, lá, irmãos, ó, se escondeu. E era, pastor, a conclusão, né, do débito dela na faculdade, irmãos, né? Acabou, irmãos. Risquei essa conta do nosso caderno lá de contas, irmãos. Mas não é só isso, né? Há 23 anos atrás, eu comecei a pagar as contas da faculdade, irmãos. 23 anos. Você deve ficar pensando, nossa, a Milena reprovou de ano quantas vezes? Não, não é isso. Começou comigo, irmãos. Um dia, com 33 anos, Deus levantou no meu coração um sonho, um desejo de cursar um curso superior. Mas, irmãos, na minha casa não tinha ninguém que tinha essa demanda, essa experiência, nem eu, nem os meus irmãos. Eu já tinha os 3 filhos, eu já tinha uma profissão, estava trabalhando, me sustentando, correndo atrás. E aí Deus colocou no meu coração, e eu aceitei o desafio, e comecei a estudar, irmãos. Trabalhava em 2 lugares, em 2 hospitais, e ia para a faculdade, dormia na carteira, dormia no banheiro, Bruno. A PUC tinha um monte de banco, irmãos, eu escolhi os mais lá do canto. Irmãos, eu dormia. Se os caras quisessem roubar minha roupa, sapato, bolsa, lanche, seja lá o que for, irmãos. Eu tinha um Passat velho, irmãos. O nome dele era Chicão, irmãos. Meus carros até uma época da minha vida tudo tinha nome, né? Tinha o Kiko, tinha a Mafalda, a Sucena, irmãos. E esse era o Chicão. Uma vez eu estava entrando no pátio da PUC e caiu, Emanuel, o farol do Chicão no chão. Ele ficou com a olho assim, irmãos. E aí, bem na frente do meu prédio, irmãos. E eu saí correndo, continuei andando, falei, deixa o farol para trás, né? Não fui eu que perdi, né? Mas a realidade é, irmãos, que Deus colocou o sonho, Deus deu a direção, Deus também deu a resiliência, Deus deu a fé, Deus acalentou na hora que a gente olhava e falava, não vai dar certo isso, não fecha as contas. Eu não consigo. Irmãos, eu com 33 tinha gente na minha sala de 17 anos, irmãos. Metade da minha idade, pastora Brenda. O entendimento é outro, irmãos. A cabeça é outra. Eu tive que fazer um mês, dentro da PUC mesmo, de aula de computação, irmãos. O curso que eu fiz, irmãos, era de datilografia. É outra coisa, né? É outra coisa. Não tinha, irmãos. Mas Deus foi fiel. Deus me ajudou. Deus me levantou. Deus abriu portas. E fez com que eu conseguisse chegar até o final. Depois disso, a minha cabeça, o meu coração, os meus projetos eram também focados de que a minha casa, a minha família, é outra etapa, né, pastor? É outra etapa. Então, eles também vão fazer. E por isso se deu 23 anos, né? Depois foi a Kátia, depois foi o Lucas, depois foi a Natália e a Milena, e agora acabou, irmãos. Acabou. O que isso, pastor, tem a ver com essa palavra de Josué? Irmãos, Deus quer nos fazer e se move para isso, pelo nosso bem-estar, e para que a gente conclua, termine tudo aquilo que a gente começa. Deus, de alguma forma, Ele planeja estas coisas e Ele acredita que eu e você temos capacidade e conseguimos ter esse bem-estar. Quando a Milena me apresentou essa carta, irmão, não era só uma conta a menos, mas era a satisfação da realização de um projeto. A satisfação da realização de algo, de um projeto que Deus colocou no meu coração. Que Deus falou aos meus ouvidos, que confirmou com a minha esposa, e tudo aquilo que Deus falou era verdade. Então é por isso que a gente testemunha, é por isso que a gente vivencia estas coisas.
Me lembro de uma vez que eu estava saindo de uns plantões, e o cansaço era tanto, irmãos, que eu parei com uma moto, eu tinha uma motinho, irmãos, depois que saiu o Chicão, veio uma motinho que era mais barato, e aí eu sentado, irmãos, e o sinaleiro fechado, em questão de segundos eu dormi sentado na moto, assim, irmãos. E um colega meu que estava atrás, ele chegou para mim, saiu do carro e falou, cara, você está dormindo. Eu falei, que dormindo? O que, rapaz? Já vou. Ele falou, não, o sinaleiro abriu e fechou e você ficou parado. Você está dormindo, vá para casa, vá para casa. O que eu aprendo com isso, irmãos? Tem momentos que a gente precisa suar para obter. Mas tem coisas, irmãos, que vão chegar na nossa frente, que por mais que você queira, que você deseje, que você se esforça, ela não vai acontecer, a não ser que Deus permita. Isto é fé, irmãos. Isso é fé. Deus é detalhista. Deus, Ele é aquele que providencia. Deus é aquele que se importa. Deus é o único, irmãos, é o único que consegue operar coisas sobrenaturais, milagres sobre as nossas vidas. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei em que momento, mas eu não posso me abster de orar por alguém por cura, eu não posso, mas Deus pode, então eu vou abrir a minha boca e vou dizer, vai ser curado em nome de Jesus. Nós precisamos crer nessas coisas, irmãos. A primeira coisa que eu olho aqui quando eu vejo esses versículos é que, lá no versículo 1 diz assim, que depois da morte, houve, irmãos, sobre aquele povo, um evento trágico. Moisés, um líder nato, um homem de fé. Moisés era aquele que dizia para aquele povo de 3 milhões, 4 milhões. É assim que nós vamos fazer. Deus quer isso. Deus falou comigo que era dessa maneira, dessa forma. Deus disse que nós deveríamos agir assim. Moisés era o tradutor, o interlocutor de Deus para aquele povo. Moisés era a pessoa que traduzia, o tradutor da vontade de Deus. E aí eu fico pensando, irmãos, nós como povo aqui, né? Pare para pensar. Lembra quando o pastor fez a projeção aqui das tribos de Judá? Das tribos de Israel, né? Que estavam voltadas para o meio, aonde ficava o tabernáculo, né? E aonde tinha a presença, a glória de Deus. E eles estavam um do ladinho do outro, irmãos. Vamos trazer isso para o nosso dia? Como é que nós agiríamos, hein? É igual, irmãos. Talvez um número bem menor, é claro, mas é igual. E agora, gente, você ficou sabendo, Fernando, que Moisés morreu? Terrível, né? E agora? O que nós vamos fazer? Pastor Júnior, você ficou sabendo, ia lá na outra tribo, Moisés morreu, e agora? O que a gente vai fazer? Porque é ele que trazia essas coisas, era ele que falava com Deus, era ele que, talvez a gente possa dizer, negociava com Deus essas coisas. E agora, depois dessa tragédia, o que é que vai acontecer? Talvez alguns falaram, vamos voltar, né? Já que a gente não tem o grande líder, agora é hora de desistir. Tinha argumento para desistir. Olha só, irmãos. Tinha argumento para desistir. Às vezes a gente não procura argumento para desistir, irmãos. Pare para pensar, irmão. A pessoa tal, o irmão tal, a igreja tal, irmãos, o escândalo da igreja tal, argumento para desistir da nossa fé. Argumentos para desistir das promessas que Deus disse a mim e a você.
argumentos, irmãos, para que a gente possa levantar o dedo em riste diante de Deus e falar: olhe, é por causa disso. Estufamos o peito e jogamos isso na cara de Deus, irmãos. Argumentos para negar todas essas coisas. E esse povo, então, passa por essa situação. Olha que interessante que diz a Bíblia, irmãos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, Deus, falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Deus não escondeu isso. Moisés morreu. Ele é morto. Agora, cabe a você propagar, divulgar, falar, investir sobre estas coisas. Deus nunca quis ter, irmãos, um interlocutor entre você e Ele. Pense isso, irmãos. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca foi uma barreira entre eu, você e Deus. A Bíblia diz assim que Jesus, quando morreu, o véu, a separação, o bloqueio, a falta de acesso, foi rasgado de cima a embaixo, para que eu e você tivéssemos o quê? Acesso. Tem uma canção que fala de um trecho aqui do livro de Josué, ou antes, em Deuteronômio, enfim, que o povo disse assim para Moisés: Moisés, vai você lá, se relaciona com Deus você. Escuta você, Deus. Nós não queremos esse compromisso para nós. Nós não queremos esse trabalho, essa tarefa para nós. Vai você. Depois você resume, facilita e traz para nós. Se abstendo, né? Eu não consigo lembrar a canção agora. Nós já cantamos aqui, que diz: Moisés, sobe no meu lugar. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, vai no meu lugar. Suba no meu lugar. Olha, irmãos, isso é profético. Até quando, irmãos, nós vamos depender? Até quando, irmãos, nós vamos achar que Deus, Ele morre, ou melhor, que as promessas de Deus morrem com Moisés? E deixamos de ser Josué sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Moisés, a Bíblia diz assim que ele era um homem pacífico, pacificador, não é? Inteligente, amigo de Deus, um homem de fé. E agora se levanta Josué, que é o quê? Um guerreiro. Irmãos, Deus, as promessas de Deus sobre a herança, sobre a família, sobre o sucesso, sobre as batalhas, elas não morreram, mas nós precisamos, como Josué, apesar de, diga para você, dá uma despertada, diga, apesar de, isso, apesar desse momento trágico, apesar de este momento difícil, apesar de não deu certo, não saiu como esperávamos, não foi como eu imaginava, não está sendo como eu imaginava, apesar disso, se levantar e continuar para tomar posse daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Quando nós pensamos em prosperidade, irmãos, nós não podemos nos iludir que uma herança vai cair do céu, irmãos, e nós vamos ficar lá deitados em berço esplêndido, sem sequer se mover. Nós não podemos, irmãos, imaginar estas coisas, achando que nesse mundo mal, este mundo que é dominado pelo mal, nesses dias, irmãos, nós não iríamos ter tribulações e lutas. É por isso que Deus deixa bem claro, Deus fala claramente
que nós teríamos essas tribulações, nós teríamos esses desafios, nós teríamos esses gigantes se levantando, mas independente disso, a minha fé e a tua fé, ela não pode ser dizimada, ela não pode acabar. Nós vamos prosperar, irmãos, a plenitude disso tudo, irmãos, é o gozo, é a alegria no coração. Se você me perguntar quanto que eu gastei para formar os meus filhos, eu não sei te dizer, foi bastante. Se você me perguntar se foi fácil, eu vou te dizer, não foi fácil. Se você me perguntar se isso pareceu em algum momento impossível, eu vou dizer sim, pareceu impossível. Pareceu. Mas a realidade é, irmãos, que a satisfação, a alegria de ver esta obra, de ver este milagre, é tanta, essa satisfação é tanta, irmãos, que não tem como atribuir isso às minhas forças, não tem como atribuir isso ao dinheiro que eu ganhei, não tem como atribuir isso aos favores dos meus amigos, mas certamente eu preciso atribuir isso à provisão, ao cuidado, ao mover, à mão de Deus, para que tudo isso se concluísse, irmãos. Nós precisamos pensar nessas coisas, irmãos. Precisamos olhar para isso, né? Salmo 145. Quero ler esse versículo com você. Salmo 145, versículo 13 ao 15, e depois eu quero ler ainda, na sequência, Isaías 40, 28. Ok? Se você quiser abrir, ou anotar, quem sabe. Salmo 145, verso 13, diz assim: o teu reino é um reino eterno. O teu domínio. Eu fico pensando sobre esta palavra. Irmãos, quem domina? Quem domina? Senão aquele que é mais forte? Coloque isso dentro do teu coração, irmãos. A Bíblia está me dizendo, irmãos, né? O teu reino é um reino eterno. E o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o seu mantimento ao seu tempo. Vá um pouquinho mais para frente ali, irmãos. Depois de Provérbios, Cantares de Salomão, ao livro de Isaías, no capítulo 40, irmãos, verso 28. Diz assim: não sabes, olha, ele está indagando, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está dizendo para mim e para você, irmãos, que tudo que for necessário, tudo que for possível e impossível para que você alcance
o objetivo do teu coração, para que você tenha essa proximidade, para que Ele possa direcionar a tua vida, para que você prospere, para que você realize os teus sonhos. Deus está te dizendo que desde a fundação do mundo, Ele pensa sobre estas coisas, e não importa quantos séculos ou quantas gerações vão passar, mas Ele vai cumprir aquilo que Ele falou para mim e para você. É por isso que eu preciso ter intimidade, irmãos. Eu não posso pedir que Moisés vá no meu lugar. Eu não posso desejar essas coisas, eu não posso. Isso é uma loucura. Passar por Deus, conviver com Deus e não conhecer Deus. Não ter experiências com Ele. Não provar do seu amor, não provar do seu cuidado, não provar da sua provisão. Não ser reprimido por Deus, irmãos. Eu não posso viver dessa forma, dessa maneira superficial. Eu preciso me levantar, assim como a Bíblia disse para Josué: levanta-te, dispõe-te, ser forte, corajoso. Você quer alcançar esse objetivo, irmão? Irmãos, eu fiquei pensando a respeito de uma passagem bíblica, não vou me lembrar agora, mas me veio à mente o bezerro de ouro. Quem lembra dessa história? Moisés subiu no monte, né, irmãos? Né, pastor? E já se passaram 3 dias, 4 dias, alguma coisa assim que a Bíblia fala. E aí, eles incomodados, e agora, irmãos? Mente vazia, oficina do capeta. Não tenho o que fazer, eu vou inventar, irmãos. E a gente inventa umas coisas. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus do céu. E o diabo está esperto, irmãos. A Bíblia diz assim que ele fica o tempo inteiro ali, ó. O que eu vou fazer para derrubar a fé desse sujeito? O que eu vou fazer para manchar o nome de Cristo para esse sujeito? Como eu vou dividir essa casa? Como eu vou atacar esses que são chamados filhos de Deus? Irmãos, isso é claro como o dia, irmãos. É claro como o dia. Ele fica ao nosso derredor, irmãos. Ele fica buscando. Ele fica querendo minar a nossa fé. Ele fica instigando, irmãos. A Bíblia também vai dizer, irmãos, que nós somos tentados por aquilo que o nosso coração mais deseja. A Bíblia vai dizer assim que os homens são tentados nessa terra pelas suas próprias concupiscências. O apóstolo Paulo fala isso. Se eu estiver errado, depois o pastor Júnior me corrige. As coisas não... Irmãos, o meteoro não vai cair em cima de você, irmãos, e vai te matar, e você... Não é assim, irmãos. Ir para o inferno, irmãos, olha o que eu vou te dizer. Depende de Satanás, mas também depende de mim. Depende das minhas atitudes. Depende das minhas fraquezas. Depende da minha falta de fé. Da tolice de achar que Deus não está vendo, que Deus não sabe, que eu fui pego de surpresa. Não existe isso, irmãos. Não existe. Então, irmãos, Moisés já estava no monte, e aí eles falam o quê, irmãos? Vamos fazer aqui um ídolo para nós. Irmãos, tem hora que eu fico pensando, como é que pode, irmãos? Como é que pode um povo que viu tanta coisa acontecer, um povo que viu tanto milagre, um povo que viu a glória de Deus, irmãos, do nada, fala, tá bom, passou o tempo dele, aí ele foi, não volta mais, vamos fazer nós aqui agora um ídolo para nós, irmãos. Falo, gente, esse povo é ruim, esse povo é mau, esse povo é desordeiro, esse povo é desobediente, esse povo não merece o que tem. Como é que pode?
Aí eu vou para frente do espelho e eu me vejo, irmãos. E eu falo, meu Deus, quantas vezes eu já fiz isso na minha vida de cristão. Quantas vezes eu achei, pastor, que era o meu braço. Quantas vezes que eu achei que era o meu talento. Quantas vezes eu achei, irmãos, que merecia a graça, Emanuel. Ah, Jesus amado. Quantos bezerros de ouro eu e você temos guardado no guarda-roupa, irmãos. Na história da nossa vida, irmãos. Mas não é nesse que eu quero falar com você. O bezerro de ouro, irmãos, ele podia ter valor. Ele era cunhado em ouro, pastor. Todo mundo deu, irmãos. A minha mãe faz 40 dias que morreu, mais ou menos, irmãos. E você não tem ideia, irmãos, o que é vir do meu trabalho e passar na frente da casa dela todos os dias e não poder ir mais lá abraçar ela, irmãos. Vocês conheceram ela, irmãos, eu não vou ficar falando aqui. E esse anel aqui, irmãos, foi ela que me deu quando eu me formei. E fazia tanto tempo que eu não usava, Ivana, aí me deu vontade de usar ele. Não é ostentação, tá, irmãos? É o anelzinho que a minha mãe me deu. Eu não sei nem quanto que ela pagou, irmãos. Eu não sei quanto. Mas atrás deste valor, tem valores. Valores. Atrás deste valor, tem empenho. Tem, como se Deus falasse, esforça-te e tem de bom ânimo. Eu vou te ajudar. Atrás deste valor, tem fé, que é um valor inestimável. Atrás desse valor, tem dedicação. Atrás desse valor, irmãos, tem fé que vem de Deus. E é isso, irmãos, que tem a ver com uma prosperidade que enche o nosso coração, irmãos. Eu não posso encher a minha casa de valor e ela não ter valores. Eu não posso, irmãos, trazer valor para a minha família e quando eles olham para a minha vida, eu não tenho nenhum fundamento, eu não tenho nenhum valor, eu não tenho nenhum caráter para demonstrar para a minha família. Mais do que entregar valores a você. Irmãos, 41 anos de trabalho, irmãos, eu tenho. Eu comecei, eu não tinha 12 anos, irmã Esther. Naquele tempo podia, viu, irmãos? Pacoteiro no supermercado Coletão. Ê, coisa boa. O melhor dia do supermercado Coletão era no sábado que a gente almoçava lá. E aí tinha coxa e sobrecoxa de frango assada, pastor. Meu Deus do céu. 41 anos, irmãos. E você acha que o meu esforço não merece uma casa própria? Um carro na garagem? Uma viagem uma vez por ano ou a cada 2 anos? Irmãos, tem coisas que vão acontecer naturalmente, porque eu e você estamos semeando, eu e você estamos plantando, eu e você estamos regando a árvore. Quando ela precisa ser podada, nós vamos lá, são as nossas mãos. Mas se Deus não abrir esses propósitos na nossa vida, se Deus não colocar essa fé no nosso coração, se Deus não inserir esses valores em nós, irmãos, nós vamos ficar perdidos sem saber para que lado a gente vai, quando que é hora de parar, quando que é hora de continuar, quando que é hora de estabelecer alguma coisa. É Ele que diz isso, é Ele que fala para Josué, Josué, Moisés morreu, eu sei. Eu sei o quanto dói o teu coração, eu sei o quanto você está triste, eu sei o quanto ele vai fazer falta, mas levanta-te, tenha bom ânimo, não desista. Eu tenho coisas para fazer na tua vida, eu vou fazer você prosperar, eu vou abrir portas, eu vou colocar, vou derrubar muralhas, vou construir pontes. Deus é assim, irmãos. Você quer começar bem o ano? Peça valores. Não valores, valores. Deus, eu quero ter fé. Deus, eu quero ser resiliente. Deus, eu quero ser um exímio conhecedor da Tua palavra. Deus, eu quero ter intimidade.
Ah, irmãos, eu sendo mal, irmãos, eu sendo mal, consigo atribuir coisas boas aos meus filhos. Imagine o Rei da Glória, quando olhar nos teus olhos e ver você dizendo: Deus, eu não quero mais estar doente pela cocaína. Deus, eu não quero mais agredir a minha família. Deus, eu não quero mais me render à pornografia. Deus, eu não quero mais pecar. Irmãos, você já parou para pensar isso? O nosso coração sendo sincero com Deus, e Ele olhando para nós, irmãos, e falando: isso, filho, é este valor que eu quero que você tenha no teu coração. Ele vai cooperar, Ele vai ajudar, Ele vai estender a mão. Ele vai derrubar 10 Golias por dia, se for necessário, com uma pedra só. Isso precisa ser a nossa fé racional, irmãos. A gente precisa de deixar de viver de ilusão, irmãos, que são os homens que coordenam a nossa vida. Se Deus não abrir portas, irmãos, nada disso vai acontecer. Se Deus não tirar, quem sabe, os Moisés das nossas vidas, a gente nunca vai entrar na terra prometida. Não é mais tempo, irmãos, de nós visualizarmos a terra prometida daqui e pararmos porque nos falta o Moisés. É tempo, irmãos, de nós vestirmos a armadura de Josué, do homem determinado, da mulher determinada, agarrar a nossa casa, os nossos filhos, irmãos, e falar: nós vamos entrar, nós vamos prosseguir, nós vamos conseguir. O que tem assombrado você nesses dias, irmão? Aleluia. Nós precisamos tirar os nossos olhos da morte e olhar a vida. Nós precisamos tirar os nossos olhos da desgraça e olhar para a graça. O caminho da cruz, irmãos, nos leva para o céu e não faz uma morada no Calvário. Jesus morreu, ai. Nós não podemos fixar morada no Calvário, irmãos. O livro de Tiago, no capítulo 1, verso 18, diz assim: que eu e você, a raça humana, o homem e a mulher, somos criação, e não somente criação, somos a primícia da criação. É como se o agricultor, ele olhasse a vastidão da sua colheita e ele pegasse o primeiro fruto. Ele nem sabe se os outros vão dar fruto. Ele nem sabe se vai vir uma chuva e vai abater. Mas o seu coração é tão grato que ele pega o primeiro fruto dessa colheita e ele entrega em gratidão a Deus. Eu e você somos essa primícia entregues a Deus. E quando, irmãos, se nós não tivermos esta comunhão, se nós não tivermos essa proximidade, se nós não caminharmos em conhecer a Deus, nós seremos responsáveis por ser a depreciação das primícias de Deus. Deus olha para você e para mim de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Deus quer proximidade, Deus quer comunhão, Deus quer tempo de qualidade. Deus quer que eu e você se levante e se esforce, para que cada dia mais eu e você sejamos semelhantes a Ele. A promessa que Deus fez para Moisés e antes para os seus pais, é o que a Bíblia diz. Aquilo que eu prometi para os seus pais, eu vou cumprir. Não era promessa para um homem, Moisés, mas era promessa para uma nação. Israel fez um bezerro de ouro, com tudo de que havia de mais valor naqueles dias. Deus não quer que eu e você, nós não fomos criados para amontoar, e sim para compartilhar. Quando as pessoas olham para mim e olham para você, eles conseguem enxergar a Cristo?
Quando você conta a história da tua vida, quando você relata como estão sendo os teus dias, irmão, irmã, as pessoas veem Cristo. Esforça-te, diga esforça-te. Tenha bom ânimo. É algo natural, né, Jeff? Se eu quiser jogar bola, eu preciso me esforçar, hein? Se eu quiser ser um corredor, ontem eu estava conversando com o Peterson, né? Ele já está fazendo 10 quilômetros, pastor. Eu falei para ele, Peterson, eu já fiz corrida de 5 quilômetros. Ele olhou para mim, meia hora depois que ele parou de dar risada, irmãos, eu falei, é verdade, Peterson, eu já corri 5 quilômetros. E ele falou assim, pastor, eu estou correndo 10. E eu estou fazendo 1 quilômetro em 3,12 segundos, eu acho assim. É bom, irmãos? Isso é bom, hein? Corra 1 quilômetro e marque no relógio para ver quanto é que você faz, irmãos. Na minha melhor época eu cheguei a 5 minutos, irmãos. Mas ele treina 4 vezes por semana. Então esforçar, irmãos, esforçar-se, ter bom ânimo, é algo natural, irmãos. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos exercitar isso. Agora, o eu te ajudarei é algo sobrenatural, irmãos. Numa pilha de currículo, alguém vai identificar você como uma pessoa especial. Quando você levantar pela manhã e colocar Cristo, colocar Deus, saudar o Espírito Santo de Deus, antes de qualquer outras coisas, Deus vai despertar uma fé, uma esperança no teu coração, para que aquilo que você se propõe aconteça. Quando você olhar para a sua casa, para a sua família, quando você olhar para os teus filhos, e você desejar do fundo do teu coração, amar, respeitar, cuidar, Deus vai fazer prosperar a tua casa, irmãos. Isso é sobrenatural. Eu não sei o que pode acontecer, irmãos, daqui a 10 minutos, 1 segundo, irmãos, eu não sei. Deus é que sabe, isso é sobrenatural, irmãos. Para encerrar, irmãos, e tinha algumas coisas aqui para falar, mas alguns dias atrás eu sentei com alguns amigos e eu comecei a pensar, e nós começamos a falar, na realidade, sobre a pandemia, irmãos. Quem lembra da pandemia aqui? Quem perdeu alguém na pandemia? E aí nós estávamos conversando, irmãos, eu queria ter trazido uma foto. Eu participei de uma operação, irmãos, que nós estávamos recebendo os pacientes de Manaus. Num jumbo, Bruno, militar, coisa mais linda do mundo, irmãos. Eu pareço uma formiguinha perto do jumbo ali, irmãos, e eu não sou pequeno, né? E os pacientes vinham para a gente receber, porque não havia mais oxigênio lá. Vocês lembram das notícias que tinha? Nós recebemos mais ou menos, acho que de 40 a 60 pacientes de lá. E a gente estava conversando e me veio algo no meu coração. Quantos pararam na pandemia? E eu não quero atribuir juízo aqui, irmãos, não é nada disso. Mas a pergunta é por que eu e você estamos aqui e não paramos lá, irmãos? Você já parou para pensar no tamanho da oportunidade que nos foi dada? Eu não me lembro quantas pessoas morreram no mundo, por causa dessa última pandemia de 2020 e 2021. Já se passaram quase 5 anos, irmãos. E parece que a gente está quase esquecendo isso, né? Mas algo nós não podemos esquecer. Foi-me dado uma oportunidade a mim e a você, para que nós vivêssemos estas coisas sobre a terra. Foi um tempo de pensarmos, irmãos, como nós estávamos vivendo. Foi o tempo de nós pegarmos o nosso bezerro de ouro, que tinha valor, jogar ele fora e começar a dar crédito a valores. A ser pai, a ser mãe,
a ser filho, a ser filha, a ser servo, a ser imagem e semelhança de Cristo sobre a terra.